Shalom, meus queridos amados irmãos seminaristas espalhados pelo mundo. Falamos aqui da América do Sul, Brasil, Minas Gerais, Ladinha, região da Zona da Mata Mineira. Aqui pertinho temos o Espírito Santo. A 8 quilômetros aqui estamos na fronteira capixaba, então atendemos também o sul do Espírito Santo. Estamos aqui desde 1992. Eu sou o pastor professor Ilmar Satemeri, que era Kaiser, descendente de alemães evangélicos. Estamos no Centro de Cultura Bíblica Bereshit desde 92, fundado aqui e em pacto com o Ministério Tabernáculo. Temos um acordo do Ministério Tabernáculo para atender os obreiros do Ministério Tabernáculo, que estudam gratuitamente por esse convênio que temos com o Ministério Tabernáculo. Também temos os cursos intermediários, além do básico, e o curso de bacharelado livre, além de cursos de mestrado e doutorado e outros cursos livres dentro da área de xirologia, que é o estudo de cantares, e gemátria, que é o estudo dos números na Bíblia. Nós estamos tratando aqui do livro 2 do curso teológico básico, da matéria Hamartiologia. Hamartia, pecado, é raro alvo. Então estamos trabalhando aqui, agora nessa aula passada falamos do pecado original, primeira parte, mostrando então as 3 perguntas que temos que responder e os critérios usados para responder essas perguntas. A aula de hoje iremos ver o pecado original sob o ponto de vista da análise teológica. Na aula passada vimos a análise bíblica. Vamos ver agora do ponto de vista teológico. O que a teologia falava sobre esse aí, pecado original? Primeiro, começando com o conceito judaico sobre esse assunto. Então, havia 3 correntes principais identificadas no judaísmo. A teoria predominante é a das 2 naturezas, a boa e a má. Os rabinos debatiam sobre a idade em que esses impulsos se manifestavam. E se o impulso mau é realmente iniquidade ou apenas instinto natural. A segunda teoria diz respeito aos vigilantes, a Gênesis 6, né? Anjos cujo dever era fiscalizar a humanidade, mas que acabaram pecando com as mulheres. Essa ideia dos rabinos aqui é aquela ideia que nós não cremos. Nós não cremos que anjos deixaram o seu estado natural e tiveram relacionamento com outra espécie, que é a espécie humana. Anjos não têm relacionamento com a espécie humana. Os filhos de Deus e os filhos dos homens seriam filhos de Caim e filhos de Sete. Isso é o que entendemos. Os rabinos entendem que os filhos de Deus seriam os anjos que vieram ter relacionamentos com mulheres. Nós não cremos assim. E a terceira conceito judaico para a análise teológica do pecado original é o conceito de que o pecado original antecipa o cristianismo, né? O Midrash, que é a explicação lá do judaísmo, ele já fala sobre isso aí. Agora vamos ver o ponto de vista do agnosticismo. Agnóstico era aqueles que procuravam conhecimento, gnose, conhecer. Há os que sustentam não haver evidências bíblicas suficientes para uma teoria detalhada do pecado original. Qualquer colocação que pusesse colocar aqui quanto à pecaminosidade, que vá além de uma conexão entre Adão e a raça humana, é considerada especulação filosófica. Eles não creem, então, os gnósticos, que apareceu logo depois de Jesus, né? João, no Apocalipse, já começava a combater na carta à igreja de Éfeso. Estavam aparecendo os gnósticos, depois teve preponderância nos períodos depois de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etc., que conta a história das igrejas, a história da igreja cristã. Então o gnosticismo entendia que não tinha base bíblica suficiente para a questão do pecado original. O Pelágio, que era um dos pais da igreja, que viveu em 360 até 400, mais ou menos, depois de Cristo, da era cristã, ensinava que a justiça de Deus não permitiria a transferência de pecado de Adão a outras pessoas, e que, portanto, todas as pessoas nascem sem pecado e com livre-arbítrio. Sim, com livre-arbítrio é verdade, mas nascer sem pecado, a Bíblia diz claramente que um pecou e dele todos pecaram. Então não podemos ir contra a Bíblia. O pecado é disseminado, segundo Pelágio, pelo mau exemplo. Isso não tem fundamentação do ponto de vista bíblico. Por isso estamos fazendo análise teológica. O que os teólogos acham do pecado original? Segundo Pelágio, segundo Pelágio não tem, mas é antibíblico essa teoria dele. Além de anular as conexões que a Bíblia faz entre Adão e a humanidade, Adão e Cristo, né? Claramente Paulo fala sobre isso. Então não tem fundamento na Bíblia a teoria de Pelágio. Depois apareceu um meio Pelágio, um semi-pelagianismo, né? Semi a metade. Sustenta que, embora a humanidade tenha se enfraquecido com a natureza de Adão, sobrou livre-arbítrio suficiente para a iniciativa de ter fé em Deus e então ele corresponderá. Mais importante que algumas, então, a natureza enfraquecida é transmitida naturalmente a partir de Adão.
Porém, como se sustenta a natureza de Deus após permitir que as pessoas inocentes recebam a natureza imaculada e como é salvaguardada a natureza impecável de Cristo. Então faz um meio termo, né? Se o Pelágio achava que não transmitia pecado original, o semi-pelagianismo acha que transmite pelo meio, mais ou menos. Outra ideia dos teólogos é a transmissão natural ou genética. Essa teoria sustenta que a transmissão da natureza corrupta do pecado baseia-se na lei da herança. Toma por certo que as características espirituais são transmitidas da mesma forma que as naturais. Então, eles acham que na concepção, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali já entra, então, o pecado original na sua transmissão genética. Outra teoria de teólogos, né? Teólogo não quer dizer Bíblia, nós falamos primeiro da Bíblia, agora estamos falando das linhas de interpretação bíblicas, é da imputação mediada. A imputação mediada entende que Deus imputou culpa ao descendente de Adão por meios indiretos ou mediados. O pecado de Adão o fez culpado e, como castigo, Deus corrompeu a natureza. Como ninguém da sua posteridade tomou parte na sua ação, nenhum de seus descendentes é culpado. Então, essa ideia aí, infelizmente, essa tentativa de proteger Deus da inflição injusta de culpa exclusiva de Adão à humanidade, resulta em acusar Deus de injustiça ainda maior, permitir que a corrupção causada do pecado enfraqueça as pessoas destituídas de culpa e depois julgá-las culpadas dessa mesma corrupção. Então, essa ideia é completamente fora do texto bíblico, né? Ela acaba acusando Deus de fazer aí uma distinção. As ideias mais fortes dos teólogos são as duas finais, o realismo e o federalismo. A ideia do realismo é a seguinte: ela sustenta que o tecido da alma de todas as pessoas estava real e pessoalmente em Adão, seminalmente presente segundo o conceito do traducionismo, né, da origem da alma, participando de fato do seu pecado. Cada pessoa é culpada porque, na realidade, cada um pecou. A natureza da pessoa não passa, então, a ser corrompida por Deus como julgamento contra aquele pecado. Não há transmissão de pecado, mas a participação total da raça naquele primeiro pecado. Agostinho, um dos pais da igreja, no ano 350 e 400, dessa era, aperfeiçoou a teoria dizendo que a corrupção era transmitida mediante o ato sexual. Assim conseguia manter Cristo livre do pecado original, porque ele nasceu já virgem. Agostinho inventou essa tática, né? Essa maneira aí, para provar que não houve fecundação entre José e José não tinha esperma em Maria, para dizer que então Maria, como foi colocada ali Jesus no seu útero só para crescer, não tinha nada de José, então nesse caso não teria acontecido essa transmissão. O realismo tem pontos fortes, né? Não apresenta o problema da culpa de terceiros, a solidariedade de Adão e da raça no pecado daquele que é levado a sério, e parece bem explicada a expressão todos os pecados, mas tem também suas fraquezas, né? Por exemplo, o tipo de presença pessoal necessária em Adão e Eva distorce até mesmo Hebreus 7:9, a passagem clássica do traducionista, né? A expressão diz assim: para assim dizer, em grego sugere entendido figuramente o que se segue. Ideias como de a vontade profunda tende a exigir ou pressupor um conceito determinista, calvinista da salvação. Portanto, torna-se necessário entender de aliança. Para a humanidade de Jesus ser isenta do pecado, ele deve ter cometido o primeiro pecado em Adão, sendo posteriormente purificado. Ou ele não estava mesmo presente em Adão, ou ele estava presente, mas não pecou. E seus antepassados humanos diretos permaneceram sem pecado em suas gerações. Cada uma dessas opiniões apresenta dificuldades e a ideia é que todos pecaram pessoalmente parece contradizer o conceito que o pecado de um só homem fez todos os pecadores. Romanos 5, 12, de 15 a 19. Posto que todos pecaram em Adão, com Adão e como Adão, sugere ter pecado segundo o padrão do primeiro homem, o que contraria o texto de Romanos 5, 14. Então a ideia do realismo é essa ideia aí do tecido da alma, né? Parece uma confusão bastante intensa, né? Você veja aí que parece que todos pecaram em Adão, com Adão e como Adão. Então é bastante difícil de entender isso, esses pontos aí, né? Porque a verdade é clara e é cristalina. Adão pecou e todos nós levamos as consequências desse pecado até Cristo chegar e pagar a conta. E nós que aceitamos a Cristo ficamos livres da conta. E por último, o federalismo. O federalismo vai nos falar então da teoria da transmissão, né?
sustenta que a corrupção e a culpa se estende a toda a humanidade, porque Adão era a cabeça da raça, é o primeiro da raça, representativo, governamental ou federal. Federal no sentido, né, capital, maior. Toda pessoa está sujeita à aliança entre Adão e Deus, aliança das obras, né? Os descendentes de Adão não estão pessoalmente culpados até realmente pecarem, mas vivem num estado de culpa e são passíveis de inferno por ter-lhes sido imputado de conformidade com a aliança o pecado de Adão. Como todos estamos nessa aliança de Adão, aliança adâmica, então a consequência vem de lá. E por causa desse estado de Deus os castiga com corrupção. Muitos federalistas, portanto, distinguem entre pecado herdado, corrupção, do pecado imputado, a culpa da parte de Adão. Cristo, como cabeça de uma nova aliança e de uma nova era, está isento do julgamento da corrupção, sendo, portanto, impecável. O ponto forte do federalismo é a aliança como base bíblica para a transmissão do pecado. Tem base em Romanos 5,12 e fornece mecanismo para a maldição da terra para proteger Cristo do pecado. Mas tem as fraquezas. Romanos 7 deve descrever somente o conhecimento que Paulo tomou da sua própria natureza pecaminosa e não a experiência física do pecado, que o matava. Mais importante que isso, a transmissão da culpa exclusiva de Adão é frequentemente considerada injustiça. Então é isso aí. Nós temos agora, para encerrar essa parte aqui, é a teoria integrada, que mistura tudo isso, né? Mistura essas formas todas. Então, Adão, quando pecou, separou-se de Deus, e isso produziu nele, como indivíduo, na sua natureza, corrupção. Pelo fato de ele conter toda a natureza genérica, ela toda ficou corrompida. A natureza genérica é transmitida naturalmente ao aspecto individual da pessoa, o próprio eu. A aliança adâmica é a justa base dessa transmissão. E o eu não corrompido nem culpado por causa da natureza genérica, mas a natureza genérica impede de agradar a Deus. Deus continua estendendo a mão para o eu mediante a graça proveniente, e ele poderá aceitar mediante sua salvação. Então todos pecaram e todos estão corrompidos. E necessitando de salvação, mas nenhuma culpa é infligida àqueles que ainda não pecaram na realidade. Isso é consistente com a luta descrita em Romanos 7. Nem todas as pessoas pecam da mesma forma que Adão, mas o pecado de um só realmente traz a morte, transforma todos em pecadores. E assim, então, as escrituras não afirmam que a aliança é a base para a transmissão, mas há muita evidência em favor dessa ideia. As alianças fazem parte fundamental do plano de Deus. Sempre teve aliança com Adão, teve com Abraão, né? Aliança com os patriarcas, e aí vai por aí. Então, nós encontramos alguns estudiosos que acham que a teoria que transmite a outras pessoas alguma consequência do pecado de Adão é inerentemente injusta, pois ele imputa o pecado sem fundamento nem base. O pecado pré-consciente do realismo detém a maioria das dificuldades. As alianças, no entanto, constituem base injusta para esse tipo de transmissão. Então, todos nós, aparentemente, sem exceção, somos pecadores. Com isso, queremos dizer que não apenas que todos pecamos, mas que todos possuem a mesma natureza depravada ou corrupta, que nos inclina de tal modo para o pecado que ela se torna virtualmente inescapável. Encontramos a resposta em Romanos 5, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.